Os quatro componentes da CNV, Comunicação Não Violenta. Você conhece? Vamos conversar nesse vídeo sobre os quatro componentes para que você possa começar a aplicar aí no seu dia a dia a comunicação não violenta. Eu sou a Carla Mello, professora e terapeuta, e você pode vir aqui comigo para conversarmos um pouquinho mais sobre esse tema. Bora lá? A comunicação não violenta possui quatro componentes que é como se fosse a parte da gramática formal. Nós precisamos, digamos assim, compreender essas partes para poder praticar aí uma busca de conexão emocional através da comunicação. E esses quatro componentes são observação, sentimentos, necessidades e pedidos. No começo das práticas de CNV, a gente faz colinha, a gente vai ali buscando trazer para a nossa fala esses quatro componentes, mas com o tempo, isso não necessariamente tem que estar exposto o tempo todo. E eu já vou te explicar o como, porque você vai, talvez, pode se sentir desencorajada, desencorajado de praticar CNV, porque é algo que no começo é mecânico, é como se estivéssemos aprendendo uma outra língua. Então, a gente precisa compreender e trazer esses componentes para a gente ver o papel que eles ocupam dentro do contexto. Mas o essencial, como sempre disse o Marshall, é a gente se conectar, se abrir para as práticas imperfeitas e sempre entender a nossa intenção, nunca esquecendo qual é a nossa intenção naquela conversa. Porque se eu estou no momento, talvez, de uma emoção de raiva muito alta, talvez checando a minha intenção, eu vou querer brigar. Então, talvez esse não seja o momento adequado para eu estabelecer ali uma conversa, pelo menos dentro do viés da comunicação não violenta. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses quatro elementos, os quatro componentes da CNV. A observação, o que é? Bom, o que é observar? Eu gosto sempre de associar aqui com a linguagem descritiva objetiva. Dentro dos tipos de linguagem, dos tipos de narrativa, essa observação, ela é o fato que ocorreu ou o que foi dito, sem os julgamentos. E aqui é o maior desafio. Por quê? Porque a gente sempre vai para o julgamento. A gente traz ali todo o nosso conhecimento de mundo, as nossas crenças, as nossas subjetividades nesse primeiro momento. Mas quando a gente está praticando a CNV, a gente precisa separar o que é fato, ou seja, essa observação, do que é a nossa opinião, o nosso julgamento ali dentro do contexto. Por exemplo, uma opinião é: droga, ele nunca lava a louça de noite. Essa é a minha opinião. E quando eu vejo para levar isso para uma observação, onde eu chequei minha intenção para compreender ali quais foram as minhas necessidades não atendidas, eu coloco dentro do contexto de observação. Eu cheguei na cozinha pela manhã e a louça estava toda suja. Isso é um fato, uma contestação. Ninguém vai negar isso. Se você tirasse uma foto, era isso o que teria ali dentro desse contexto. E não aquela droga, ele nunca lava a louça. E aí já tem um julgamento, inclusive uma acusação, não é verdade? O segundo componente são os sentimentos. E os sentimentos, eles estão aí
interligados com essa nossa comunicação nossa. A gente viu a situação, está participando da situação e vai despertar em nós emoções e sentimentos. Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe. Quando eu chego na cozinha e vejo que a louça está suja, eu posso sentir o quê? Raiva. Eu posso sentir raiva, eu fiquei irritada, eu fiquei frustrada. Eu posso colocar ali várias emoções que vieram para mim naquele contexto, porque eu olhei e vi que a louça estava suja. Aqui é importante a gente entender que a questão não é o que o outro faz, ou não necessariamente a situação, mas o que isso desperta em mim, trazendo a responsabilidade para nós mesmos. Nós somos responsáveis por aquilo que sentimos e principalmente por como reagimos às situações e contextos, ok? O terceiro ponto, o terceiro componente da CNV são as necessidades. E aqui é muito legal porque as necessidades, o Marshall constatou que elas são humanas e universais, ou seja, há um ponto em comum. Todos os seres humanos compreendem o que é uma necessidade. E aí os sentimentos, que são o segundo componente, eles vão ser mensageiros dessas necessidades, se elas estão sendo atendidas ou se elas não estão sendo atendidas. Para que a gente atenda a essas necessidades, a gente usa estratégias. E muitas vezes o ponto de divergência, de briga, de conflito, é porque as pessoas, como são únicas e têm aí seus pontos de vista únicos, acabam escolhendo estratégias diferentes para atender as mesmas necessidades. E claro que isso também depende muito do contexto. Nesse exemplo que eu trago da louça suja pela manhã, qual necessidade minha aí não foi atendida, que me deixou irritada, que me deixou frustrada? Uma necessidade de organização, uma necessidade de apoio, percebe? Uma necessidade de que eu possa ter aí essa. E todo mundo consegue compreender o que é uma necessidade de organização, o que é uma necessidade de apoio, porque você já precisou disso em algum momento, em determinados contextos, e mesmo nesse contexto de exemplo que eu estou trazendo aqui, você gostaria de acordar pela manhã e chegar numa cozinha organizada para poder preparar o seu café, percebe? Então, todos nós conseguimos entender essa linguagem das necessidades, porque elas são humanas e universais. Então, sempre que você tiver na dúvida se é uma necessidade ou não, veja se ela poderia ser aplicada em diversos contextos. Um padre precisa disso, a pessoa influenciadora precisa disso, eu preciso disso. Como a gente, né, usa estratégias para atender essas necessidades? Fica uma dica aí para você. Quarto componente da CNV são os pedidos. E aí, aqui, os pedidos, eles não necessariamente vão ocorrer em todos os contextos. Mas é legal quando a gente está praticando a CNV, principalmente no começo, na escrita, de ter esse momento de estudo para praticar, é a gente compreender que esse pedido, muitas vezes, ele vai vir apenas para nós mesmos. Porque a gente visita na CNV, nos exercícios e nas práticas, situações que já aconteceram, ou a gente simula situações que podem vir a acontecer. Então, esse pedido, ele muitas vezes pode chegar para outra pessoa, mas, primeiramente, ele pode chegar para nós mesmos. Quem sabe seja um pedido até de afastamento, de evitar aquela conversa. Perceba que aqui é justamente um oposto da comunicação que a gente tem, que a gente já precisa ter todas as respostas na ponta da língua, não é verdade? Quando a gente faz toda essa análise de compreender a observação, o sentimento e a necessidade, a gente vê se é possível formular um pedido ou não naquele contexto.
No exemplo que eu trago, é possível sim a gente estabelecer aí uma reflexão a partir da autoconexão, da honestidade, da empatia, para ir fazer um pedido para essa outra pessoa. E ficaria como algo mais ou menos assim quando você vai se expressar trazendo os quatro componentes: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Você chega para outra pessoa. Fulano, quando eu cheguei na cozinha hoje pela manhã, eu vi que a louça estava suja, eu fiquei bem irritada. É porque, né, a organização e o apoio são bem importantes para mim. Será que a gente poderia fazer um combinado de que sempre que a gente possa lavar a louça antes de dormir, seja você ou seja eu, pode estar atendendo aí a essa necessidade de organização e apoio? O que que você acha? Um ponto muito importante é que os pedidos, eles podem receber um não, e tá tudo bem. Se eu consigo me expressar com honestidade a partir desse lugar de conexão, de autoconexão e de empatia, pode ser que essa outra pessoa diga: não, eu não quero lavar a louça antes de dormir. E aí eu vou ter que lidar com isso de alguma forma. Perceba que aqui é justamente esse caminho de não olhar para esse outro como um inimigo, mas procurar formas de atender as necessidades que satisfaçam a ambas as partes. E aí talvez desdobraria essa conversa para outros contextos de entender o porquê que aquela pessoa não quer lavar a louça ou como que vocês podem resolver isso dentro do contexto de convivência. Faz sentido para você trabalhar com a comunicação não violenta, trazer a comunicação não violenta para o seu dia a dia, para suas relações amorosas, para suas relações de família, para suas relações de trabalho? Será que faz sentido? Conta para mim aqui nos comentários. E se você gostou desse tema, curte meu vídeo, assina aí o meu canal e compartilhe para ajudar esse conteúdo chegar para mais gente e esse canal ir crescendo, trazendo educação emocional com comunicação não violenta e terapias integrativas. Gratidão e até a próxima!